Bendito seja o Senhor. Você acredita que tudo vai passar? Quem acredita, diga amém, irmãos. Tudo vai passar. Quando nós acreditamos naquilo que é liberado, irmãos, nós tomamos posse de uma palavra, e a palavra que faz nos movimentar em um lugar no Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículos que nós vamos ler, do versículo 1 até o versículo 9, irmãos. Livro de Gênesis, ou livro do Gênesis, o livro do princípio, o livro do Bereshit, né, André? Livro do Bereshit, livro de Gênesis, é o livro que nós estaremos tendo por base naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações na noite de hoje. Você vem preparado para ouvir Deus falar? Diga amém. Diga: Deus, o meu coração ainda se encontra aberto, Senhor, porque eu quero ainda ouvir a sua voz. Você acredita que você pode recomeçar? Diga amém. Você pode recomeçar. A palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite vai ser essa: você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Amém? Quem encontrou comigo, diga amém, queridos. O versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja, Abraão, uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e o amaldiçoarei aquele que os amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e aí a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero louvar o Senhor por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença nessa casa de oração. Obrigado, Senhor, por tanto quantos o Senhor colocou para ouvir a mensagem que será ministrada nessa noite. Deus, eu acredito, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer, tanto no mundo físico, como também no mundo espiritual. E acreditando nisso, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu como autoridade. Eu quero repreender, Senhor, todo o mal, neutralizar toda força contrária. Que o Espírito, Senhor, dos teus filhos possam encontrar paz nessa noite. Que o Senhor possa destravar aqueles que precisam ser destravados, alegrar aqueles que precisam ser alegrados, movimentar aqueles que precisam se movimentar, Senhor. E por esse motivo eu peço ao Senhor Deus que o Senhor libere algo tremendo neste lugar, e que todos que aqui estão, enquanto ouvirem essa mensagem, possam ser impactados pelo Senhor, não somente por causa de uma palavra persuasiva, mas por tua presença, porque a tua presença, ela traz descanso. A tua presença, Senhor, traz alegria e paz.
É isso, Senhor, que Moisés quis dizer, Senhor. Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, continua conosco, Espírito Santo, continue conosco, é o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam: o tema dessa mensagem nessa noite é essa: você pode recomeçar. Estamos vivenciando um tempo de recomeço. Existem algumas coisas na sua vida, ou alguma coisa que você precisa recomeçar. O mundo está precisando recomeçar. Muitos lugares e muitos ambientes estão precisando recomeçar. Muitas famílias estão precisando recomeçar. Porque alguma coisa aconteceu. E por ter acontecido, algumas percas aconteceu na vida de pessoas, nos ambientes. Então é necessário um recomeço. É necessário tomar algumas atitudes que vai além daquilo que pensamos e imaginamos. E quando eu olho para esse livro de Gênesis, o livro do Princípios, eu vejo aqui no capítulo 12, a respeito de Abrão, o homem que Deus escolhe, irmãos, e se tornou o pai da fé. Quando nós olhamos aqui para a história de Abrão, nosso coração começa a palpitar de alegria, porque foi através dele e por intermédio dele que nós estamos aqui. Quando você começa a olhar a geração, e quando Deus libera uma palavra para a vida de Abrão, dizendo: Abrão, em ti serão abençoadas todas as nações. Então as promessas que vêm para a nossa vida, Deus prometeu ao nosso pai Abraão, como diz ao pai Abraão. Abraão é o pai do que? O pai da fé. Foi em Abraão que Deus liberou uma promessa. E por essa promessa que foi liberada a Abraão, vem vindo em gerações e gerações. Então tudo aquilo que nós recebemos como promessa, Deus liberou para Abraão, mas para que chegasse até nós, para que acontecesse o que acontece com as nossas vidas, Abraão teve que tomar algumas atitudes na sua vida. Para acontecer tudo isso que está acontecendo, Abraão, que recebe a promessa, teve que se mover dentro de algo, e Deus chama Abraão para fazer algo. Abraão, querido, ele teve que ter vários recomeços na sua história. Abraão teve que ter vários recomeços na sua vida. Quando Deus pede para Abraão sair dessa terra de Arã, Deus queria mover o coração de Abraão. Abraão estava num ambiente confortável. Abraão estava perto da sua família, junto com a sua família. Ainda que eles estavam ali, muitos deles adoravam a deuses estranhos, mas Abraão estava ali perto dos seus familiares, dos seus amigos, quem sabe amigos de nascenças, mas ele estava ali. Ele estava tão acostumado com aquele ambiente, querido, e sair dali seria algo muito terrível para o coração de Abraão. Mas Deus queria fazer Abraão pai da fé. Fé é algo que não se vê, mas Deus queria fazer através de Abraão algo que ia tocar nos nossos corações até os dias de hoje. Nós, quando falamos em fé, nós olhamos e dizemos: a fé não é aquilo que eu vejo, a fé é aquilo que eu confio que pode acreditar um dia. Bendito seja o nome do Senhor. E por causa dessa saída de Abraão teve que ter vários recomeços na sua vida. Abraão, ele teve vários recomeços na história da sua vida. Abraão, irmãos, ele sai ali de Caldeus e teve que recomeçar uma outra história em Canaã, porque foi uns dos lugares que Abraão teve que passar para que Deus pudesse projetar Abraão como esse servo ou esse pai da fé. Ele vai para Canaã da Galiléia, para Canaã, e começa ali a criar uma história. Ele tem que recomeçar tudo de novo. Para você entender o que eu estou dizendo, é como você mora no lugar, de repente Deus pede para você ir para outro lugar. Algumas coisas que nós temos, nós não vai ter como nós levarmos, nós vamos ter que deixar. Para começar ou para recomeçar uma história em outro lugar, vai ter que termos atitudes para que nós possamos criar uma nova história em um novo lugar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, diga amém. E assim aconteceu com Abraão. Abraão sai, quando Deus fala para Abraão aqui, onde nós lemos no primeiro versículo do capítulo 12: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra, Abraão, que lhe mostrarei. Abraão tinha que sair, ele tinha que andar, ele tinha que se mover, não sabia
para onde, como, mas ele estava como obediente, porque eu acredito que ele estava se movimentando debaixo de uma palavra essa do Pai das luzes, o Deus Criador. Ele sabia de quem tinha pedido para ele sabia quem pediu para ele sair dali. Se a gente olhar com um olhar crítico e dizer, mas por que Deus pediu para Abraão sair no meio da sua parentela? Por que Deus pediu para Abraão sair no meio da sua família, daqueles amigos? Não é por causa dos pais, não era por causa dos amigos, era porque Deus queria trazer Abraão para um ambiente que ia criar nele uma fé tremenda, e a fé de Abraão iria tocar gerações e gerações. E por tocar gerações e gerações, Abraão seria chamado pai da fé, como nós chamamos todos os dias. E Abraão seria esse exemplo de homem que teve que largar ambiente para outros ambientes. Mas quando ele sai, quando ele larga, aleluia, ele vai, querido, convicto daquilo que Deus falou com ele. Quer dizer, ele estava saindo do ambiente, largando o ambiente e indo para outro ambiente, dizendo, ainda que Deus, estou largando tudo aqui, eu vou ter que estar em outro ambiente, ainda que eu vou ter que recomeçar de novo, mas eu acredito que aquele que liberou uma palavra para a minha vida, para o meu coração, está comigo, eu não estou sozinho. Ele liberou uma palavra para mim. Então aonde eu estiver, ou aonde eu for, se necessário for ter que recomeçar, eu acredito que vai dar certo, porque Ele foi que liberou uma palavra e pediu para mim. Aleluia. O que podemos aprender com isso para as nossas vidas? O que temos nós que aprendermos com essa lição? Abraão, quando Deus pede para ele sair, Abraão tinha 75 anos. A idade de Abraão, querido, era 75 anos. Com essa idade, muito de nós já quer parar. Com essa idade, muito de nós acha que não servimos mais. Com essa idade, nós achamos que estamos chegando ao final da história. Mas aqui, com Abraão foi diferente. Abraão, com 75 anos, inicia-se uma história. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que para Deus não tem idade para começar uma história nova. Eu vou repetir de novo para você. Eu aprendo que com Deus não tem idade para começar uma história nova. Eu aprendo que para com Deus não tem idade para recomeçar uma história nova. A palavra que está sendo liberada nessa noite para a tua vida é essa: é tempo de um novo recomeço. Você pode pegar na sua vida. Porém, precisamos entender, você pode até questionar, pastor, mas o tempo era diferente. Sim, os anos é diferente do nosso, sim. Eles poderiam viver muitos anos, e daí? Porque foi Deus que determinou o tempo naquele tempo para o ser humano viver, como Deus determinou o tempo nesse tempo para nós vivermos. Ele sabe como nós podemos recomeçar. Estamos vivendo a história da igreja, querido, nos últimos dias na terra. E eu percebo que Deus está tocando alguns, porque chegou o tempo de um recomeço. Recomeço o quê? Que muitos estavam na igreja, mas não estavam vivendo como igreja. Aleluia. É um tempo de recomeço, e o recomeço de Deus será muito maior. Você acredita nisso? Diga amém. Você, quem sabe, está aqui nessa noite. Você veio aqui nessa noite. Quem sabe Deus está dizendo ao seu coração: filho, há um tempo de recomeço para você. Talvez você pode dizer: pastor, mas que recomeço é esse? É você que tem que decidir, é você que tem que analisar, é você que tem que ver em que área, em que lugar da sua vida precisa recomeçar novamente. Eu só quero dizer para você que Deus liberou a palavra para Abraão, mas Abraão teve que ter atitude para acreditar naquilo que ele, aleluia, liberou para a vida dele. Deus libera e Abraão recomeça. Amém? Aleluia. Todo recomeço com uma ordem de Deus para nós é uma ordem de avanço. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para o lugar aonde eu vou te mostrar, Abraão. Ele está dizendo: Abraão, sai. Essa palavra sai, ele está dizendo: se movimenta, avança. Porque muitas vezes queremos que Deus recomeça algo em nós, em nossas vidas.
e até recebemos a palavra, mas ficamos paralisados, ficamos esperando cair do céu, querido. O único que caiu do céu foi Lúcifer. Ficamos parados, achando que Deus tem que fazer. Deus já liberou a palavra, mas somos nós que precisamos avançar. Quando ele diz assim, sai Abraão, vai, ele está dizendo, Abraão, avança. O que eu aprendo com isso? Deus está dizendo para crente, para pessoas aqui nessa noite, eu não sei o ambiente que você está travado, eu não sei onde você precisa recomeçar, mas o meu Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar essa palavra no teu coração e para a tua vida. Sai deste lugar aonde você está aprisionado, porque se você sair, se você se movimentar, se você acreditar, o que liberou, o que está liberando a palavra nessa noite, vai fazer acontecer. Pastor, da onde vai vir? Não sei. Como Abraão também não sabia onde tinha que ir, mas uma coisa ele tinha certeza, foi o Pai que me liberou uma palavra, e dentro da palavra dele eu vou me movimentar, eu vou sair do lugar que está me travando, eu vou sair desse ambiente que está me endeudando, me aprisionando. Aleluia. Então sai agora, aproveita a palavra que está sendo liberada, e seja a palavra para a tua vida como um anzol que vai tirar você desse lugar e vai fazer você andar, caminhar para o lugar que Deus quer que você esteja. Você está preparado nessa noite para recomeçar? Quem está preparado nessa noite para recomeçar, dá uma glória a Deus. Não é mais o pai, não é mais a mãe, não é mais os filhos, não é a família, é você que Deus está chamando. É você que Deus está chamando para você sair deste lugar. Deus quer que você recomece. Há uma história para ser tocada na tua vida. Há uma história para ser marcada em você e por intermédio de você. Ao recomeço, eu sinto Deus liberar algo do céu para esse ambiente. Quem pegar vai sair daqui movimentado, dizer, eu não paro mais nessa situação, eu não fico mais nessa situação, e vai dizer, Deus, o que eu preciso fazer, como fazer, de que forma fazer. Ele vai te direcionar, acredite nisso. Deus, muitas vezes você pode dizer assim, Deus, mas eu estou com uma idade avançada, querido. Abraão tinha 75 anos, quantos anos você tem? É por isso que quanto mais velho eu fico, mais avivado eu estou. Aleluia. Porque eu no movimento, Cleverson, por a minha idade, Paulo, eu movimento pela promessa de Deus. Bendito seja o Senhor. Eu não me movimento pela idade, porque se eu olhar para a idade me gera um peso. Meio século vivido e 2 anos a mais. Se eu olhar para isso, meio século é coisa demais. Mas eu não me movimento por isso, porque isso me aprisiona. Mas se eu me movimento por aquilo que Ele liberou, ainda vou fazer filho, ainda vou fazer filho, ainda vou fazer filho, ainda vou fazer filho, ainda. Ei, irmão, seja isso uma alavanca para o teu avanço nessa noite. Abraão recebe essa palavra de Deus. Abraão pega, querido, e se movimenta. Quando Deus dá ordem, sai, está dizendo, Abraão, é tempo de você avançar. Você não pode ficar aí. Precisamos avançar, irmãos. Precisamos sair. Tira esse peso de você. Sai. Você tem uma palavra de poder na sua boca. Fala, Deus, eu não aceito mais essa situação. Eu não quero mais ficar nesse ambiente. Eu quero mudança. Mas não fique esperando. Vai se movimentando. Vai se movimentando, vai orando, vai jejuando, vai lendo a palavra, vai nos lugares que você precisa ir. Sai daquilo que está te paralisando, porque qualquer hora dessa, aquilo que Deus quer te mostrar, vai te mostrar. Aquilo que Deus quer te mostrar, vai te mostrar. E a tua alegria será como nunca. Será uma alegria, a alegria da conquista, do recomeço é muito grande, querido. Aleluia. Eu sempre falo, tem pessoas que são valentes demais, porque para você recomeçar algo, você tem que ser valente. Tem pessoas que algo é destruído, ela não consegue recomeçar, se entrega por aquilo. Mas para a pessoa recomeçar, ela tem que ser valente. Ela tem que
tomar algumas atitudes, ter algumas atitudes, aleluia, para a sua vida. É por isso que a alegria é dobrada, porque quando você consegue, você diz: Deus, obrigado. E quando você olha para trás, você: Deus, eu estou aqui porque foi o Senhor que foi sem uma alavanca para me encaminhar para o lugar que o Senhor quer que eu esteja. Há recomeço para a vida de pessoas aqui nessa noite, e acredite, vai ser muito mais melhor do que o primeiro começo. Bendito seja o nome de Deus. O que é isso, pastor? Porque o começo te trouxe uma situação. Se você precisa recomeçar, vai te levar até o fim. Aleluia. Vai te arremessar até o fim, porque estamos chegando no fim. O fim será melhor do que o primeiro, do que o começo. Bendito seja Deus. O que é isso, pastor? Quando Jesus estava na festa da mulher lá, acabou-se o vinho, acabou-se a alegria. Ele está ali na festa, as pessoas começam a olhar. De repente a sua mãe convida Jesus, dizendo: filho, o vinho acabou, acabou tudo, mas o pessoal ainda está querendo beber. Ali, irmãos, o costume judaico, ele sempre liberava o vinho melhor no começo, para depois dar um vinho mais inferior, porque o vinho melhor, as pessoas iam beber bastante. Vinho significa alegria, ia beber bastante. Depois de beber, o que vinha depois já estava certo, era o costume. Mas nesse dia foi diferente. Por quê? Porque Jesus estava na festa. Aleluia. Quando a mãe de Jesus conversa com ele, dizendo: filho, olha aí, acabou-se o vinho, a festa está aí. Jesus: o que eu tenho contigo, mulher? Aí a mãe começa a conversar com ele, eu acredito, e fala: não podemos deixar o casal ficar frustrado, não podemos deixar o casal ficar triste, não podemos. O que você pode fazer por isso? Aí ele vai, querido, até o local, e nesse local tinha uns potes, na minha linguagem, uns potes, e ali existia águas da purificação. Essa água da purificação é para outra coisa, mas Jesus chama aqueles que estavam preparando a festa, dizendo: vem cá, é isso que tem? Eles falaram: sim. Agora vocês podem sair e me deixar só. Saíram dali, daquele ambiente, e deixaram Jesus sozinho. E ali ele começa a orar. Aleluia. Eu acredito que naquela oração que Jesus fez ao Pai, ele dizia assim: Pai, a festa está aí. É uma decepção para os noivos, vinham acabar no meio da festa. Senhor, o Senhor não pode deixar a alegria embora desse ambiente. O Senhor pode deixar a alegria continuar, ou dobrar a alegria deste lugar. E quando ele começa a orar, a Bíblia diz que aquela água da purificação, ela se converteu, ou se transformou em vinho. E quando se transformou em vinho, Jesus pegava aquele que estava na festa para provar primeiro o vinho, para depois mandar ou passar ou retribuir ou compartilhar para aqueles que estavam na festa. Ele prova o vinho, aleluia, todo mundo está ali olhando. Quando ele prova o vinho, ele chama todos aqueles que estavam na festa. Alguém comigo aqui nessa noite, diga amém. Quando ele prova o vinho, ele chama todo mundo na festa, ele chama a atenção, porque algo de impacto aconteceu nessa festa. Aleluia. Ele diz assim: olha, eu faço as provações das festas aqui em Israel, mas esta festa é diferente. E nós, como costume, sabemos, dizendo aquele provador, não sei o nome dele, dizendo assim: olha, nós como costume sempre dá um vinho melhor, para depois dar um vinho mais inferior, porque as pessoas já estão bastante alegres, elas não vão ver, não vão nem sentir isso, mas esta festa é diferente. Aí as pessoas começam a olhar para ele e tá dizendo: esse vinho que eu estou experimentando agora, que é no final da festa, eu quero dizer para vocês, é melhor do que o primeiro vinho que foi oferecido nesta festa. Aleluia. Aquele casal que estava casando, eles se alegraram, porque nunca tinha acontecido isso na história de Israel. O vinho melhor está por último, aleluia, mas quando o meu Jesus quer fazer algo, o final vai ser melhor do que o início que está pegando nessa noite.
Aleluia, eu quero liberar uma palavra para o teu coração. O teu final será melhor do que o começo. Pastor, eu preciso recomeçar. Então recomece, porque o teu final será melhor do que o começo. Pegue isso no teu coração, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É tempo de avanço. É tempo de avançar. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, vai, sai. Ele está dizendo, avance. Vai embora. Saia deste lugar que você está. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Todos os dias Deus está dizendo, avance. Sai deste lugar. Vai. Avance. Sai deste lugar. Vai. Não fique esperando. Se movimenta. Porque Deus, Ele só se movimenta com quem se movimenta. Quando você está parado, você não está acreditando muito. Mas quando você está se movimentando, você está acreditando. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando o que Ele falou para mim. Eu não sei aonde, mas eu sei que vai ser em algum lugar. Abraão, quando ele sai, Deus não falou para ele lugar. Deus falou para ele, Deus não mostrou para ele lugar. Dentro dessa trajetória de lugares para lugares, ele estava indo. Abraão passa em vários lugares, em várias regiões. Quando ele estava numa região, acontecia uma coisa, ele tinha que sair dali e ir para outro lugar. Quando ele estava naquela região, acontecia uma coisa, ele tinha que ir para outro lugar e recomeçar. Abraão foi pai da fé porque ele recomeçou várias vezes. O dono da Honda, ele faliu várias vezes, mas ele sempre perseverou, sempre perseverando. E hoje é uma das maiores marcas mundiais. E outros que se você entrar na história, você vai ver de homens que superaram, aleluia, os momentos difíceis da sua vida. Você está disposto a superar e avançar? Porque é assim, crente. O que eu entendo aqui que Deus está dizendo conosco, é como Deus falou para Abraão, Abraão, vai, eu não vou falar para você o lugar, eu não vou mostrar para você, mas tem um lugar, que a sua história vai ser mudada. Tem uma situação que estou preparando para você, Abraão, que a sua história vai ser mudada. Alguém comigo aqui neste lugar? Quando Abraão avança, ele não sai sozinho. Ele avança com todos que com ele estava naquele momento. Porém ele não esperava a esposa avançar, ele não esperou os filhos avançar, ele não esperou a família avançar. Ele não esperava ninguém falar com ele, a gente vai. Ele pega e se posiciona, se levanta e vai. A promessa foi para Abraão. Abraão não ficou esperando a sua família dizer, vamos. Abraão não ficou esperando a sua esposa dizer, vamos. Existem coisas que Abraão fez que a sua esposa não sabia. Prova para mim, pastor. Deus pede para Abraão Isaac. Deus pede para Abraão Isaac para ser sacrificado lá no monte. Aleluia. Se Abraão falasse para sua esposa, irmãos, ia ser uma briga familiar terrível. Imagine você, o seu esposo, você mãe, o seu esposo chegar até você e falar assim, olha, Deus falou para mim pegar o nosso filho e levar para o monte e matar ele. Imagine você como mãe não ia deixar de jeito nenhum. Até porque você ia falar, não é Deus que está falando com você, é o diabo. É o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Até eu usar esse argumento nos dias de hoje. Não é Deus que está falando com você, porque Deus não falou comigo. Eu quero dizer para você, Deus não é obrigado a falar com todo mundo aquilo que Ele quer falar com uma pessoa. Aleluia. Você pegou aí? Deus não é obrigado a falar com todo mundo aquilo que Ele quer falar com uma pessoa. Bendito seja Deus. Talvez a esposa de Abraão, Sara, ela não tinha estrutura para isso, para ser obediente a Deus da forma que Abraão era. Por isso que Deus pediu para Abraão. Aí eu entendo isso e vejo convictamente dentro da palavra o que Deus pede para nós. É porque Ele sabe aquilo que nós podemos dar para Ele. Quando Deus pede algo para nós, é porque Ele sabe aquilo que nós podemos dar para Ele. Abraão pega o seu filho e vai para o monte para matar, querida, para ser mais direto, para matar.
Ele leva lá, amarra o menino não, que já era mais rapaz. Se eu não me engano, diz a história, tinha mais ou menos 30 anos. Imagine você, o pai, para pegar um filho de 30 anos, tinha que brigar muito, mas o filho sabia, aleluia, aquilo que o pai estava fazendo. Porque o pai falou para ele, mais ou menos falou para ele, quando ele está no meio do caminho, pegando as lenhas para subir, o filho fala: pai, mas cadê? Aqui está a lenha, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele diz assim: o Deus proverá. O filho não sabia muito o que ia acontecer, mas quando chegou lá, ele vai, Abraão fala com ele, porque não tinha como ele deitar num lugar de sacrifício lá. Ele tinha que falar com ele, então ele falou, e o filho obedeceu ao pai. Imagine você, o filho, ter que deitar, irmãos, sem brigar com o pai, sem forçar o pai a nada, e aceitar aquilo que o pai estava pedindo para ele. Você já imaginou isso? Ele ter que deitar no lugar e o pai amarrando ele, como ou está fazendo alguma coisa num altar, preparando um altar e colocando ele como alguém que vai ser sacrificado naquele momento, alguém que vai ser imolado naquele momento com um cutelo, alguém que será morto naquele momento. Ele deitando ali, o pai preparando tudo. Mas eu acredito que no coração de Abraão estava muito triste, mas ele estava obedecendo. Porque existem coisas que Deus pede para nós que nós não queremos fazer, mas se somos obedientes nós vamos fazer, porque é Ele que está pedindo para nós. E se Ele está pedindo para nós é porque é algo melhor e maior Deus quer fazer conosco. Você está comigo nessa palavra? Diga amém. Abraão preparando aquele que era o seu filho, aquilo que era o único filho dele, aquilo que ele demorou muitos anos para ter. Ele recebe a promessa, e quando ele recebe a promessa ele não acreditava também, porque ele já era um homem de idade. E quando Deus fala para ele que ele teria um filho, ele não acreditava, como muitos de nós, quando Deus libera uma promessa, nós não acreditamos, parece, ficamos meio que dúvida. Mas eu quero dizer para você, libere o seu ouvido sensível, porque o Espírito de Deus está falando nessa noite para o teu coração, e aquilo que Ele está falando, pegue, porque é Deus que vai trabalhar em favor de você. Ele sai, e quando o pai pega o cutelo, quem não sabe o que é cutelo? É aquelas foices, né? Os mais antigos sabem, aquela foice redonda que o pessoal corta mato, né? Para dar para os animais comer, né? Aquela foice meio assim. Quando Abraão pega para enfincar seu filho, Deus dos céus grita, diz: para, Abraão, não faça isso. Eu só queria te testar, eu só queria saber onde está o teu coração. Abraão, eu te chamei porque eu sabia o que você poderia fazer para mim. Eu te chamei porque eu sabia, Abraão, o que você não nega por causa de mim. Eu te chamei, Abraão, porque eu sabia que você não ia voltar para trás, não ia dizer não para mim, porque ele recebe uma palavra. Abraão recebe uma palavra: a te abençoarei, e abençoarei todos que te abençoares, mas todos que te maldiçoares eu vou amaldiçoar. Nessa palavra Deus estava dizendo para Abraão: aonde você for, eu vou usar pessoas para te abençoar, mas se alguém se levantar contra você, eu vou amaldiçoar, porque contra você ninguém pode se levantar, porque eu sou o seu Senhor. Você é o meu projeto. Eu quero fazer você um instrumento nessa terra, e não só nessa terra. Eu quero te levantar, Abraão, como pai, como Senhor, como autoridade maior numa família de muitas nações. Bendito seja o nome. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Quando alguém perguntar para você, você vai ser abençoado, diga: não, eu não vou ser abençoado, eu já sou abençoado. Porque quando você fala eu vou, você está desfazendo aquilo que Deus já falou. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Em Abraão nós já somos abençoados. Aleluia, aleluia. Você está recomeçando agora novamente a sua fé. Você vai entrar na igreja novamente triste, ou vai entrar na igreja alegre?
Você vai andar nas ruas cabeça baixa, você vai erguer a cabeça. Irmãos, muitas vezes você desfaz aquilo que você já é. Você está em busca de algo para ser, sendo que Deus já fez em você e você já é, ou já colocou em você e você já é. Você já é abençoado. Eu já sou abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão ainda não tinha recebido, tomado posse daquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas dentro desses atos, Abraão começa a caminhar, a avançar naquilo que Deus queria fazer com ele. Quando Abraão ele toma a decisão, ele não esperou a sua esposa tomar a decisão. Ele não esperou o seu filho tomar a decisão. Ele não esperou os seus pais tomar a decisão. Ele não esperou a sua família tomar a decisão. Ele sai, porque a promessa era para Abraão. E em Abraão a família seria abençoada. Eu não sei se você está entendendo aqui. Se Abraão, irmãos, negasse, poderia Deus levantar outro da história e fazer uma outra coisa. Mas Deus estava dizendo: Abraão, o que vai acontecer aqui tem que começar em você primeiro. Deus estava dizendo: Abraão, o ponto de partida do que eu quero fazer aqui tem que começar aqui. Porque tudo tem um começo. Tudo tem um lugar aonde começa. Quem é grande, porque começou em algum lugar, em algum dia. Quem tem alguma coisa, um dia não tinha nada, mas teve que começar. Da onde foi o começo? De algum lugar. E quando Deus fala para Abraão: Abraão, é você que precisa decidir, é você que precisa se mover, porque o que eu quero fazer lá vai ser por intermédio de você. Para você entender melhor, nós entraremos no céu por quem? Por intermédio de Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Está entendendo? Está pegando no meu espírito aqui? Ninguém vê a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que entregar a vida para Jesus. Então o negócio era Abraão. Deus estava falando para Abraão: é você que tem que tomar a decisão. Abraão, sabendo disso, ele não podia esperar a sua esposa tomar a decisão. Ele não poderia esperar seus parentes tomar a decisão. Ele fala: olha, eu tenho que ir, porque o pai pediu para mim. E nesse momento que ele vai, querido, que ele sai ali, as pessoas que acreditaram em Abraão saíram com ele. Saíram a esposa, saiu o seu sobrinho Ló, e começaram a avançar com ele. Porque assim, muitas vezes as pessoas não acreditam em você. Muitas vezes as pessoas não acreditam em você. Sim ou não? Você fala algo, Deus fala com você e não falou com outra pessoa. A pessoa não acredita em você. E por isso, muitas vezes, as bênçãos de Deus são impedidas de cair nesse ambiente. Aleluia! Ai, se os casais, se a família, se a casa entendesse aquilo que Deus quer fazer com a família, culto da família. Ai, se a família entendesse o que Deus quer fazer com uma família na terra, irmãos. Todo mundo ia andar junto, não ia questionar nada. Mas sempre Deus coloca alguém para avançar, para levantar, para ir. Porque a promessa é através da vida desse alguém. Mas olhando para os dias atuais, pode ser o esposo, ou pode ser a esposa. Talvez Deus escolha o esposo, mas ou escolhe a esposa. Mas é através de você que Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Mas você tem que avançar. Você tem que avançar. Abraão se posiciona. Assim que Abraão recebeu a ordem, ele não ficou esperando alguém concordar com ele. Ele não ficou esperando ninguém se levantar para dizer: eu não concordo com isso, ou eu concordo com isso. Eu quero dizer para você nessa noite, quando eu vejo a história de Abraão, eu olho para a minha história e algumas coisas da vida. Eu tive que tomar algumas decisões pessoalmente, porque eu tinha que acreditar naquilo que Deus liberou como palavra no meu coração. Eu não poderia esperar alguém concordar com aquilo que Deus falou comigo, porque talvez as pessoas não estão no mesmo ambiente e não conseguem discernir o que Deus está pedindo. Então nós precisamos entender algumas coisas da vida. Você vai ter que decidir sozinho.
Algumas coisas da sua vida você vai ter que decidir sozinho e confiar. A confiança remete para a palavra também perseverança. Você vai ter que confiar e perseverar. Ainda que tudo venha ao contrário, ainda que algumas coisas ao contrário, que quem sabe as pessoas estavam questionando, mas peraí, Abraão, você vai deixar esse lugar? Olha o que você tem, o lugar aqui está muito confortável. Abraão não olhou para isso, ele não olhou para o conforto, mas ele olhou para a promessa daquele que tinha dado para ele. Ele larga tudo aquilo, querido, e decide recomeçar em lugares que Deus pediu para ele recomeçar. E ele começa a se movimentar nisso. Foi uma decisão dele, aleluia, porque Deus falou com ele. Abraão passa por um lugar, irmãos. Abraão passa por vários lugares, Canaã, Padã, Arã, e passa por um lugar também chamado Siquém, que fica num carvalho de Moré. Carvalho de Moré é uma região, e tem uma cidade chamada Siquém. Abraão passa por essa cidade. Deus estava levando Abraão para uma escola. Abraão, quando ele passa para essa cidade, Deus fala para Abraão: Abraão, fica aqui, fica uns dias nesse lugar, pare aqui um pouco. Eu quero fazer algo na sua vida, Abraão, neste lugar. Nessa palavra de Carvalho de Moré e Siquém, aqui, irmãos, tem duas palavras-chave para que nós podemos avançar. Aqui Abraão recebe duas palavras-chave para que pudesse acontecer algo na vida dele. Deus chama Abraão. Abraão começa a andar e vai recomeçando em vários lugares. Abraão continua caminhando no lugar que Deus queria levar Abraão. E ele passa por esse lugar chamado Carvalho de Moré, exatamente numa cidade, num local, numa região chamada Siquém. Aqui, irmãos, a palavra Siquém, ela significa ombro. Por que isso? Porque Siquém, ela ficava no lugar, num ambiente, que os dois lados existiam dois montes. Siquém ficava no meio, do lado direito tinha um monte, do outro lado tinha um monte. Aqui, no original, traduzido lá para o original, a palavra Siquém fala de ombro. É como que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, fique aqui, eu preciso fazer algo com você. Essa cidade, quem olhava para ela, esse lugar, quem olha para ela de longe, vê que é como que fosse uma pessoa que está com os dois ombros levantados. Por isso que fala que a palavra Siquém significa ombro. É como que se tivesse dois ombros ali em volta de Siquém. Porque os ombros é algo que traz para nós, que carrega duas coisas essenciais, que são os braços. Sim ou não? Muitas coisas a gente se movimentamos por causa dos braços. Se movimentamos na perna, mas também se movimentamos no braço. E esse lugar, querido, Siquém, tem um significado de ombro. Siquém fica aí nesse lugar que eu disse para os irmãos, um lugar de montanhas. Mas esse lugar, uma dessas montanhas, Moisés subia nela e ia profetizar para aqueles moradores que moravam ali. Quando Deus pedia para Moisés profetizar bênção, Moisés profetizava a bênção. Mas quando o povo estava desviado, afastado, rebelde, Moisés profetizava maldição lá também. Sabia disso? A história diz isso. Porém, esse lugar que Deus queria que Abraão ficasse ali. O nome Carvalho de Moré é uma árvore bíblica. E essa árvore significa sabedoria. Ali em Siquém, fala dos ombros. Carvalho de Moré é uma árvore bíblica. E essa árvore tem um significado de sabedoria, lá no original. Essa árvore também de Carvalho fala de árvore, Moré fala de professor. Ou seja, Carvalho, uma árvore, Moré significa professor. Quando Deus fala para Abraão parar em Siquém,
Deus estava falando para Abraão: Abraão, eu vou te ensinar aqui neste lugar. Te ensinar o quê? Te ensinar a ser professor. E eu te ensinando você a ser professor, eu vou te dar sabedoria. E isso você vai carregar nos seus ombros. Aleluia. Eu vou explicar para você direito. Quando Deus faz Abraão parar naquele lugar, Deus tinha um propósito com isso. Abraão seria o que? Pai de muitas nações. E Abraão tinha que ensinar as pessoas a ter fé, sim ou não? Aonde Abraão tivesse que ir, ele tinha que ensinar as pessoas a ter fé. Você não pode ensinar alguém que você não sabe. Então quando Deus fala para Abraão parar ali em Siquém, está dizendo assim: Abraão, para aqui. Carvalho fala de sabedoria, eu vou te dar sabedoria aqui em Carvalho. Moré fala de professor, aqui em Siquém eu vou colocar no seu ombro uma responsabilidade, Abraão. A responsabilidade de ser professor, para ensinar. E por isso que eu vou te dar sabedoria, e você vai ser um instrumento meu, aleluia, para gerações e gerações. Deus estava preparando ele ali para colocar essa responsabilidade nos seus ombros. Nós não falamos isso muitas vezes? Essa responsabilidade, meu amigo, está sobre os seus ombros, sim ou não? A responsabilidade de mãe está no seu ombro, a responsabilidade de pai está nos seus ombros, a responsabilidade de pastor está nos meus ombros, mas a responsabilidade de ser cristão está nos seus ombros. Ombros fala de equilíbrio, glória a Deus. É Deus falando para Abraão: Abraão, o que eu vou dar para você como responsabilidade, o que eu vou colocar nos seus ombros, você vai precisar ter sabedoria. E por isso que eu falo para você: fique em Siquém, que eu vou te ensinar. Aleluia, eu vou te ensinar, eu vou te dar sabedoria, e você será o meu instrumento para geração e geração. Tem alguém pegando aqui comigo, irmãos? Tem alguém que está disposto a recomeçar? Diga amém. É Deus dizendo para você: eu vou te colocar no lugar da responsabilidade nos seus ombros, ou para os seus ombros. Eu vou, aleluia, te capacitar, eu vou te dar sabedoria. Mas essa sabedoria não é aquela que nós adquirimos na terra. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deus vai dar sabedoria para pessoas que ainda não têm estudo, ainda que não tem uma faculdade, mas está na escola de Deus, está em Siquém. Deus vai colocar nos teus ombros essa sabedoria. Aleluia. E com isso Deus vai te ensinar. Quem sabe tem alguém que está em Siquém aqui ainda. Deus está colocando responsabilidade na vida de pessoas. O recomeço também exige responsabilidades. Queremos algo de Deus, mas não temos responsabilidades. Queremos adquirir algo de Deus, mas não temos responsabilidades. Só vai fruir quem tem e quem quer responsabilidade. Já estou concluindo aqui, irmãos. Tem algum crente nessa igreja aqui ainda, irmãos? Tem. Porque Deus fez Abraão parar ali por causa desse motivo. Deus estava querendo dizer para Abraão: nessa pequena parada, Abraão, eu estou lançando algo em seus ombros, que é sabedoria. Estou lançando em seus ombros a responsabilidade do ensino. Ou seja, Abraão, aquilo que eu estou fazendo com você, você vai ter que ensinar para alguém. Aquilo que eu estou chamando você para fazer, você vai ter que ensinar para alguém. Crente que só vem para a igreja só para receber e não ensina ninguém, não está cumprindo o seu papel. Crente que só quer, tem pessoas que sabem demais, fala demais, mas não faz nada, irmãos. São gigantes no conhecimento, mas são anões nas atitudes. Aleluia. São anões nas atitudes. Deus pega Abraão, mas para Abraão se tornar um pai da fé, ele tinha que ensinar outras pessoas aquilo que aconteceu com ele. Aleluia, o que Deus fez com ele, ele tinha que ensinar. Sim ou não? Você está disposto nisso? Todo recomeço é carregado de uma responsabilidade. Se você não chamar para si a responsabilidade, você nunca vai conseguir recomeçar. Se você não chamar para você a responsabilidade, você nunca vai conseguir recomeçar. Não é somente a minha oração que vai te mover. Não é somente a oração de alguém que vai te mover, querido. Você vai ter que ter responsabilidade.
chamar a responsabilidade para você, dizendo: eu não quero mais ficar nesse lugar. Esse lugar não é mais lugar que eu tenho que ficar. Eu quero recomeçar. Eu quero me levantar novamente. Deus está dizendo: então chegou o tempo do teu recomeço. Vai e sai. Vai e sai. As pessoas acostumaram a achar que outros têm que carregar elas toda hora. Ei, é com você agora. Quando Deus libera a palavra, a parte de liberar a palavra é dele, mas a atitude somos nossa. Porque muitas pessoas não se levantam, que fica se vitimizando. Somos nós que temos que tomar atitude. Deus já falou para você: avance, levante, saia deste lugar, saia, se mova, porque eu vou fazer você, eu quero te ensinar. Te ensinando, eu quero fazer você um professor. Ou seja, talvez você está no ambiente, aleluia, Deus está dizendo: levanta agora que eu vou te ensinar. E te ensinando, eu vou fazer você um professor. O que é isso? Eu vou passar para as pessoas aquilo que aconteceu comigo. Eu vou passar para as pessoas aquilo que aconteceu comigo e Deus me ajudou a vencer. Você será um professor, você será um instrumento para ensinar pessoas a se levantar também. Aleluia. Aleluia. E por isso você vai ter que ir ao encontro dessa sabedoria que vem de Deus para você agir, através do seu recomeço, através da sabedoria que Deus vai te dar a você. Você vai recomeçar. Aleluia. Através disso você vai se tornar uma pessoa que terá luz. Você vai ser uma pessoa que terá fontes em você, e as pessoas vão vir até você. Ou seja, o que é isso, pastor? Aleluia, Deus vai fazer de você uma pessoa que tem luz. Aleluia, as pessoas vão ver a claridade em você, a presença dele em você, e vai começar a ser atraído por aquilo que está em você. Bendito seja o nome do... Você está pegando nessa noite? Você será uma pessoa que será uma fonte para outras pessoas. O que é isso? As pessoas, quando têm sede, elas vão para onde? Vão para a fonte. Por que elas vão para a fonte? Porque sabem que lá tem água, e a água vai saciar a sua sede. Quando você pegar essa responsabilidade para você, você vai se tornar luz para este mundo. Você vai se tornar luz para as pessoas. Você vai se tornar luz para os ambientes. Quando você entender isso, você vai se tornar uma fonte inesgotável para a vida dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vai ver: ele venceu, ela venceu, ele decidiu recomeçar, ela decidiu recomeçar novamente. Eu vou até ele, eu vou até ela, porque eu quero ver o que aconteceu com eles. Ei, vocês se tornarão uma fonte para as pessoas dessa terra. Se coloque de pé. Está disposto a recomeçar? Está disposto a recomeçar? Quem recomeça, quem é ensinado por ele, quem adquire sabedoria dele, se torna luz e fonte. Você será luz para as pessoas. Você será uma fonte para as pessoas. Aleluia. No versículo 10 deste capítulo onde nós lemos, a Bíblia diz que teve fome na terra do Egito. Tendo fome na terra do Egito, Abraão volta mais rico para Betel do que era antes. E Betel significa casa do pão. Abraão ele deixa muitas coisas para trás, mas ele decide obedecer o que Deus queria. Lá no Egito começa a ter fome. Lá no Egito, tendo fome, Abraão volta para Betel, a casa do pão. Abraão está num ambiente agora que isso fala de um altar. Abraão estava no lugar e Deus leva ele para um outro ambiente, que é Betel, casa do pão. Abraão agora era uma pessoa rica. Abraão supera todo o processo da vida dele. Abraão agora está no lugar. Deus fala: agora, Abraão, vou mandar fome neste lugar, não quero que você fique aqui. Vai para Betel, lá é a casa do pão.
Você venceu, agora eu quero te levar para um lugar. Lá na casa do pão tem um altar, querido. Tem um altar. Quando Deus dá sabedoria do recomeço, isso tem que estar junto no altar do Senhor. Ele leva Abraão para a casa do pão. A casa do pão para a casa de Deus, onde tem alimento, sim ou não? Por que isso? Porque Abraão, sabe, Deus está falando para Abraão: Abraão, tudo que eu te dei, eu quero que você ande com isso, mas no meu altar. Tudo que eu te dei, Abraão, não é para você ficar distante. Eu quero que você ande junto no altar. Altar e prosperidade, altar e bênção, altar e lugar. Amém? As pessoas, elas vêm até conquistar algo com o Senhor, do Senhor, e vão embora. Esquece de estar no altar. Acontece alguma coisa, tudo aquilo que elas adquiriram acaba perdendo de novo. Aí tem que recomeçar de novo. Mas se você entender tudo aquilo que Deus fez, ou vai fazer, ou vai te dar para a tua vida, se você não se distanciar mais com tudo aquilo que você tem, que Deus te deu, mas você conciliar com o altar na casa do pão, você será muito mais abençoado do que você é. É tipo assim: o que Deus me der, eu vou desfrutar, mas eu preciso entender que eu preciso estar no altar sempre, sempre, porque no altar sempre terá resposta. Amém? Alguém comigo aqui? Quando Deus dá sabedoria do recomeço, isso tem que estar junto no altar do Senhor. Essas combinações nunca pode faltar. Se você não colocar tudo que você sabe, ou que você tem no altar, vai chegar uma hora que isso vai dar ruim. Aleluia. No capítulo 13, para finalizar aqui agora, no versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 13 de Gênesis, no versículo 17 e 18, diz assim: 17: levanta-se e percorra essa terra no seu comprimento, na sua largura, Abraão, porque Deus estava falando para Abraão: a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, montando as suas tendas, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamré, que está junto a Hebrom, e ali edificou um altar do Senhor. Quando Deus falou para Abraão: pega a sua tenda, levanta, percorra ao comprimento dessa região, que era Canaã, a largura dessa região, é como Deus estava falando para Abraão: Abraão, o lugar que você for, eu vou te dar. O lugar que você chegar, eu vou chegar com você. E começa a tomar posse, porque eu vou dar para você. Ou seja, Deus falou para Abraão antes que ia dar para ele aquilo que ia acontecer depois. Deus falou para Abraão antes o que ia acontecer com ele, aquilo que Deus iria dar para ele depois. O que é isso, pastor? Deus promete antes e faz acontecer depois. Se você acreditar, se você, ei, adora a Deus, faça alguma coisa. De recomeço. Escute aqui e termino. Quando Deus dá uma promessa do recomeço, e Ele espera que nós agirmos. Quem tem promessa de Deus aí na sua vida? O Senhor só está esperando você agir. A sua ação vai atrair a reação de Deus para a tua vida. A tua ação vai atrair a reação de Deus para você. Agimos e Deus reage em nosso favor. Deus vai reagir em teu favor. Você tem que ter essa mentalidade. Eu vou recomeçar. Talvez você nem começou e vai começar. É alguma coisa. Mas quando Deus te abençoar, não saia do altar. Não saia da casa do pão.
Aleluia. Permaneça nesses ambientes, que Deus sempre estará com você. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Ou seja, eu quero orar para aquele que precisa recomeçar em alguma área da sua vida, em alguma coisa. Venha para cá para nós terminarmos rápido. Você que precisa, vai adorando. Chegou o dia da restauração. Mas você vai continuar. Pode vir para frente, pode vir, irmãos. Aleluia. Feche os olhos, vocês. Só vem se você acreditar. Aquilo que Ele te deu. Não é tempo de lavar as redes. É tempo de recomeço para alguns. Quem mandou você parar? Volte para o barato. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Escute aí. Quem sabe você está em Siquém agora. Este lugar é lugar de ensino de Deus para a tua vida. E nesse lugar de ensino você terá sabedoria da parte de Deus. E Deus está falando, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar ensino, vou colocar nos seus ombros para você ter equilíbrio. Mas é assim, tudo que você precisará recomeçar, só vai acontecer o milagre se você avançar, se você agir. Eu não sei que área da sua vida você precisa recomeçar. Eu não sei que área da tua vida precisa de um recomeço para a tua casa, para a tua vida. Mas eu sei de uma coisa, aquele que liberou essa palavra nessa noite,